Pois é, meus amigos, a cada dia que passa, novas informações vão surgindo a respeito do 8 de janeiro e a verdade vai prevalecendo, não é? Ontem, por exemplo, saiu a notícia de que 4 câmeras do perímetro interno do Palácio do Planalto foram desligadas por ação humana. Ou seja, algumas pessoas ou alguma pessoa foi lá e desligou essas câmeras. Resta saber quem são essas pessoas ou a mando de quem elas foram lá desligar essas câmeras pouco antes da invasão começar, né? É uma pergunta aí que a gente deve se fazer e buscar a resposta para ela, né? Inclusive que a CPMI deve se debruçar. Bom, se até agora você ainda não desconfia que o desgoverno Lula tem alguma coisa a ver com o 8 de janeiro, seja por ação ou por omissão, meu amigo, sinto te dizer, mas você tá na linha de raciocínio errada. Ou você tá no nível de lavagem cerebral avançado que não tem mais como recuar, né? Ou reverter essa situação, lamentavelmente. A grande questão, meus amigos, é que todos os caminhos até agora, todos os indícios levam ao desgoverno Lula, principalmente ao G. Dias, ex-ministro-chefe do GSI. Aliás, a gente vai falar bastante dele aqui porque tem uma bomba que saiu aí recentemente sobre ele. Mais uma, né? Eu não entendo por que esse sujeito ainda não está preso, né? Antes disso, você que está chegando agora, já inscreva-se no canal, deixa o seu like, siga a nossa página no Facebook e muitos de vocês estão dizendo que não estão mais recebendo as notificações. Pois é, meus amigos, esse é um dos problemas que nós de direita, conservadores, apoiadores do presidente Bolsonaro temos que lidar aqui na plataforma, né? Eles acabam não entregando o nosso conteúdo. Então, verifique se você está inscrito no canal, se você está seguindo a nossa página e coloque um comentário aí embaixo. Qualquer comentário, diga de onde você está falando, de onde você acompanha aqui o canal, tá certo? E deixe seu joinha porque isso é muito importante. Bom, bora para a primeira notícia porque realmente isso aqui é muito preocupante e complica ainda mais a situação do G. Dias. Vejam só, meus amigos. Ex-chefes da ABIN disseram o seguinte, abre aspas, equipe de G. Dias facilitou a entrada de manifestante. É isso mesmo, meus amigos, olha só. Cúpula da ABIN disse haver hipótese forte de coordenação entre GSI e manifestantes. Em diálogo privado no WhatsApp, a cúpula da Agência Brasileira de Inteligência, ABIN, à época do 8 de janeiro, disse haver hipótese forte de que a equipe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência, chefiada por Gonçalves Dias, ex-ministro de Lula, não é? Facilitou a entrada de vândalos no reduto em que armas de fogo eram guardadas no Palácio do Planalto. As informações são do site Metrópolis. Meus amigos, isso aqui é gravíssimo, não é? A conversa, segundo o portal, se deu entre o então chefe da ABIN, Saulo Moura da Cunha, e Leonardo Singer, que estava à frente da Secretaria de Planejamento e Gestão da agência. E no diálogo, ocorrido horas após as invasões, Saulo teria demonstrado temor de que a situação da ABIN viesse a ser questionada. Então, já naquele mesmo dia, no 8 de janeiro, eles estavam preocupados com o que poderia acontecer, né, em decorrência aí, dessas invasões. Bom, inicialmente, o então chefe da ABIN solicitou que Singer fizesse um levantamento de todos os alertas enviados pela agência ao GSI e outros órgãos públicos na véspera do 8 de janeiro. Depois avalia, cara, estamos cobertos, né? Olha só a avaliação dele. Singer então responde, a princípio sim. Precisamos agora apresentar aquele material ao G. Dias. E outra, de alguma maneira, temos que dizer a ele que alguém, prestem atenção, alguém da equipe dele facilitou a entrada dos manifestantes nos recintos onde armamento estava armazenado. Não é fácil entrar, nem é fácil achar isso, ou seja, provavelmente o recinto, a sala onde ficava esse armamento, né? Agora era só porque a coisa piora. Em seguida, complementa o raciocínio. Abre aspas, uma hipótese forte é coordenação entre o GSI e gente da manifestação. Claro, insinuar isso ao G. Dias com muita leveza e sabedoria. Parece que eles estavam temendo alguma coisa, né? Preservando os próprios orifícios anais, digamos assim, né? Disse Singer. Saulo concordou. Isso, fecha aspas. Ambos deixaram os cargos que ocupavam na reestruturação feita na ABIN por determinação de Lula. O Metrópolis frisa que G. Dias soube do risco de invasões 2 dias antes, mencionando que o próprio G. Dias encaminhou de seu celular ao então diretor da ABIN 2 dias antes dos atos, mensagem de pessoas que planejavam manifestações violentas. O então chefe do GSI, apesar da gravidade, ignorou os alertas enviados por Saulo ao longo dos dias 6 e 7. E a retomada do contato só ocorreu no dia 8. Então é isso aqui, meus amigos.
nós temos uma denúncia gravíssima de ex-chefes da ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, acusando o G. Dias, olha só, gente da própria ABIN, acusando o G. Dias, segundo fonte aqui é o Metrópolis, né, de ter facilitado a entrada de manifestantes, tá? Ele não tá acusando diretamente o G. Dias, não, tá acusando a equipe dele. E a equipe dele estava sob jurisdição e responsabilidade de quem? Dele, do G. Dias, né? Então a responsabilidade direta e objetiva é dele, não é? Portanto, ele deve ser responsabilizado por isso. Aliás, há um tipo no Código Penal que diz o seguinte: aquele que tem o dever de agir, mas não age, responde como se tivesse cometido aquele crime, né? É chamado crime comissivo, né? É a ação quando a pessoa tem o dever de agir, quando tem o dever legal de agir, né? O policial, por exemplo, está na rua, vendo um assalto em andamento e não toma nenhuma atitude. Vai embora, como se nada tivesse acontecido. Ele responde como se tivesse cometido aquele crime, né? É a ação comissiva que se fala. Então, por exemplo, um médico, né? Tá vendo alguém tendo um ataque cardíaco na rua ou passando mal e simplesmente resolve não fazer nada, nem liga para o socorro, nem vai lá ajudar, não faz nada. Ele responde, por exemplo, se aquela pessoa morrer, ele vai responder por homicídio talvez culposo, mas ele responde pelo ato, né? Pela ação omissiva, tá? E foi isso que, em tese, o G. Dias fez, né? Porque ele tinha o dever legal de agir e não agiu. Ele recebeu, segundo essa matéria, que é bem longa, eu não vou ler toda para vocês, 12 alertas no dia 6 de janeiro. E ele mesmo disse, mandou uma mensagem aí pro Saulo, se não me engano, ex-diretor-geral da ABIN, dizendo, olha, nós vamos ter problemas. Ele sabia que grupos violentos estavam a caminho de Brasília e mesmo assim ignorou. Então ele recebeu mensagens no dia 6, no dia 7, ignorou e só foi aparecer lá no dia 8, quando então aquelas imagens foram vazadas, né? E ele até foi destituído do cargo. E aí a CPMI do 8 de janeiro teve que sair do papel e tudo mais, né? Como vocês se lembram. Então, realmente, esse cidadão tem muito o que explicar para a justiça. E eu não entendo como é que ele está solto até agora. Ele está sendo blindado de todos os lados. Está sendo blindado pelo desgoverno Lula na CPMI. Está sendo blindado aí pelo judiciário que parece que não está nem aí para o que está acontecendo. Nós temos integrantes da ABIN e os chefes da ABIN se manifestando, dizendo que o G. Dias teve participação nisso, né? A equipe dele, em tese, facilitou a entrada dos manifestantes e nada vai ser feito contra ele. Realmente isso aqui é um tapa na cara da sociedade. É um tapa na cara daqueles presos, muitos até inocentes do 8 de janeiro, que estão lá até agora. Esse cidadão precisa responder pelos seus atos, né? Ele tem que ser levado à justiça e responder na forma da lei, tá? Agora vejam só, Moro diz que o governo sabia dos riscos do 8/1 e detona Lula, né? Então, o senador Sérgio Moro disse estar cada vez mais claro que o governo Lula sabia do risco de manifestantes invadirem e vandalizarem a sede dos três poderes em 8 de janeiro, e eu concordo plenamente, tá? Não só sabia, como eu também acho que participou. Como eu disse, seja por ação ou por omissão. Tem participação nisso sim, viu? Em publicação nas redes sociais, Moro compartilhou uma reportagem da CNN Brasil que mostra a troca de mensagens entre o ex-secretário de Planejamento e Gestão da ABIN, Leonardo Singer, e o ex-diretor adjunto da agência, Saulo Moura Cunha, em 8 de janeiro. Nas mensagens, Singer diz que sabia do risco de vandalismo e que alguém teria facilitado a entrada de manifestantes nos recintos onde estavam as armas do GSI, não é? E esse alguém, em tese, estaria subordinado aí ao G. Dias, tá? Então até o Moro aí tá se posicionando. E para finalizar, meus amigos, nós temos aqui o Flávio Dino, para variar, surtando, porque olha só, Flávio Dino insinua que depoimento do hacker tem partes que podem ser aproveitadas e outras não. É um quebra-cabeça. Meu amigo, você tá bêbado? Tá bebendo a água do Lula? O que tá acontecendo, né? É claro, tem algumas partes podem ser aproveitadas e outras não, né? Quais será que podem ser aproveitadas, né? As partes onde ele mente sobre o presidente Bolsonaro, óbvio, né? Essas partes dá para aproveitar. Não, as partes em que ele fala, por exemplo, das urnas, né? Que se alguém quisesse, poderia ter alterado o resultado das eleições, né? Essa aí não interessa, né? As partes que ele fala da fragilidade do sistema também não interessa. Só interessa as partes que ele mente a respeito do presidente Bolsonaro, né? Hipocrisia. Para mim é o que define esse sujeito. E para vocês? É isso, meus amigos. Espero que o G. Dias responda realmente porque, como eu disse, todas as evidências até agora apontam para o desgoverno Lula e principalmente
para ele, para o G. Dias, para o amigo pessoal e de longa data de Lula. Curta, comente, compartilhe esse vídeo, fiquem com Deus e até a próxima.